Tema do estudo bíblico: Bem-aventurados humildes. Um dos textos bíblicos mais conhecidos é o Sermão da Montanha, relatada no livro de Mateus 5. Naquele dia, Jesus ensinou a doutrina básica do cristianismo, como procedermos ao sermos salvos, ou como ele dizia, os que herdam o reino dos céus. Ao lermos este texto, podemos compreender profundamente os planos de Deus para o homem. Podemos ler características de uma pessoa que deseja com toda sinceridade a salvação. Olhando para o mundo ao nosso redor, é fácil perceber que o que Jesus ensinou contrasta bastante com o que o mundo, não cristãos, espera de nós. Por isso, ele chama seus seguidores de bem-aventurados. Jesus ensinou que devemos ser humildes, manso, ter sede de justiça, ser misericordioso, entre outras coisas. Hoje, no mundo globalizado, que enxerga as pessoas como número, como cifrão, aprendemos que devemos ser ambiciosos, passar por cima dos mais fracos. É a lei da natureza, nos dizem. Devemos ter ganância e ser frios, pois demonstrar sentimentos é um sinal de fraqueza. Muitos falam por aí. O sermão. O discurso sobre o bem-aventurados segue de Mateus 5:1 a Mateus 7:29. Este longo discurso que nos ensina sobre a conduta do cristão, curiosamente, não é o discurso que fale diretamente da salvação, embora Jesus Cristo tenha utilizado o termo herdarão o reino dos céus diversas vezes, mas sim sobre o comportamento cristão. Este discurso começa com Jesus falando: bem-aventurados humildes de espírito. Até então, os judeus, em especial, saduceus e fariseus, entoavam suas vidas religiosas mais baseadas nas leis e sua interpretação do que no comportamento humano em si. Quando a mensagem arrependei-vos foi pregada, Mateus 3, os que ouviam puderam compreender melhor o que isso significava. O Sermão da Montanha é uma mensagem de vida que deve ser estudada e seguida pelos cristãos até os dias de hoje. Por que são bem-aventurados os humildes? Ao lermos que são bem-aventurados os humildes de espírito, podemos interpretar que Jesus ensinava sobre a humildade em si, os que não são soberbos do ponto de vista espiritual. Algumas versões trazem pobres de espírito, mas o aprendizado é o mesmo. Naquela época, os principais líderes da fé judaica tinham mais prazer em demonstrar sua vida religiosa do que vivê-la de forma humilde. Este é um perigo que ainda ronda muitos corações, mesmo dos cristãos. Pois quando nos achamos entendidos demais da Bíblia, estudamos os livros sagrados ou acumulamos anos de vida cristã, temos a tendência a disputar nossa sabedoria de assuntos religiosos. Algumas vezes nos achamos mais cristãos do que outros. Este é um grande perigo para a nossa vida. Quando Jesus ensinou que devemos ser humildes de espírito, ele estava nos ensinando que devemos ter uma conduta de que realmente necessitamos do perdão de Deus. Não somos melhores que os outros, ainda que não sejam cristãos, e não podemos nos colocar acima de ninguém por ser cristão, jejuar, orar, ler a Bíblia ferozmente. Nada disso nos torna melhor que outra pessoa. Em Romanos 3:23, lemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É um texto que nos coloca sobre a mesma condição de qualquer outro pecador. Quando entendemos isso, não nos colocamos acima de ninguém. Jesus ensinou que as pessoas que entendem esta igualdade são os verdadeiros bem-aventurados. Por isso, seu discurso começa com
Bem-aventurados humildes de espírito, pois esses é quem aceitarão seus ensinamentos. Necessitamos de Deus. A mensagem de Jesus, quando ele diz bem-aventurados humildes de espírito, é que o Criador abençoa aqueles que entendem que necessitam do perdão de Deus todos os dias. Sozinhos não somos merecedores da graça de Deus, pois não importa o quanto fazemos isso ou aquilo, todos nós somos salvos pela graça, não por qualquer outro motivo. Quando entendemos que necessitamos da graça de Deus sobre nossas vidas todos os dias, independente do que temos feito, nos tornamos humildes de espírito. E é isso o que Deus espera de nós, um coração contrito que lhe reconhece e suplica por sua salvação. Isaías 57,15 nos ensina: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Provérbios 22:4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. O que aprendemos aqui é que a humildade é o que nos concede honra perante o Pai, que nos recompensará com o devido galardão. Ser humilde de espírito é entender que Deus nos concede graça hoje e sempre. Bem-aventurados os que entendem isso. Que Deus nos abençoe.